Fala, meu povo, como vão vocês? Eu estou bom, e vocês como estão bom? Pessoal, nesse vídeo aqui vou trazer mais essa plataforma aqui, a Arbitrage Flow. É uma plataforma de arbitragem, tá? Ela no momento só está fazendo, né, as operações em Bitcoin. Eu espero que tenha mais uns pazinhos aí, né, para poder ter opções para os nossos investidores. Mas como a moeda mãe é a própria Bitcoin, né, é a que oscila, né, dependendo da oscilação do Bitcoin, as outras também vão oscilar. Então não faz muita diferença, né, se vir, mas se tiver, dá opções aí para quem gosta das outras moedas, tá? Como o próprio Litecoin, né, tem essas outras aí, é próprio Ethereum, né, XRP, então uma moeda muito boa que está crescendo muito. Então basicamente nesse vídeo aqui eu vou fazer uma prova de pagamento. Fique no vídeo que eu vou só mostrar alguns detalhes aqui, né, para que você vai fazer aí também saque, para vocês ficarem entendendo como é que fica aí, tá? Lembrando que ela tem um app aqui, né, que você pode baixar o app, tá, lá na Play Store, e também fazer as suas operações através do app, ok? Eu não vou mostrar porque eu já mostrei no vídeo anterior, no vídeo aí, a apresentação do passo a passo aí da plataforma. Aqui só é prova de pagamento. Também você pode vir aqui, ó, aqui nos idiomas e escolher português, caso você deseje aí, né, trabalhar aí com o idioma português, tá? Mas eu prefiro aqui para não, porque muitas vezes quando você usa aqui, né, aí dá uma distorção no site, né? E como eu vou fazer prova de pagamento, eu vou deixar aqui mesmo no inglês, ok? Então tem algumas informações aqui, ó, né, que eu já mostrei, ok? Agora eu vou vir aqui, tá? Isso aqui tudo eu já mostrei no vídeo anterior, tá, pessoal? Pergunta sobre a quente também, dando uma olhadinha. Isso aqui tudo eu já mostrei no vídeo anterior. Caso você precise, tá, você vai lá no vídeo anterior que tem um passo a passo aí completo, tá, para que vocês possam aí ter aí mais encher de informações. Mas eu vou mostrar aqui o white paper dele. Na verdade é um PDF, né, com todas as informações aqui da plataforma. A plataforma que está crescendo, né? Eu espero que vocês aí aproveitem, né, enquanto essa plataforma está aqui dando a possibilidade de crescimento com ela. Eu vou clicar aqui em white paper. Fique no vídeo aí que eu vou fazer a prova de pagamento, porque eu preciso mostrar antes, para que você deseje aí, vocês investidores que está investindo, precisa saber de algumas informações aqui da Arbitrage Flow. A Arbitrage Flow, como você pode ver, esse aqui é o PDF, tem todas as informações aqui. Na verdade é um PDF de apresentação, mas aqui dentro chamando de white paper, né, que todas as informações aí que eu já mostrei também aqui no vídeo. Aqui é o app deles, tá, que você pode baixar e trabalhar dessa forma aqui. Esse é o próprio layout, né, do próprio aplicativo. E vocês aqui, né, investimento de plano, aqui é tudo pelo celular, tá, pessoal, pelo app. Aqui tem os planos, né, que eu já mostrei também, o plano Start, Pro e Ultra, tá? Aqui o investimento aqui, né, investimento a partir de $1, mas $1 não vai fazer muita diferença. Você só vai aí fazer cadastro, vai esperar muito tempo, né? Então eu sugiro que vocês investam aí de 50, né, a 100 para a própria plataforma, né, funcionar bem, né, ter uma boa funcionalidade. Porque imagina aí, muita gente com $1 aí vai sobrecarregar o sistema. Isso aqui é para eles colocaram, mas por que colocou $1? Isso aqui foi que fizeram me pergunta, né? Mas por que colocou $1? Porque para dar opções, né? Mas isso aí você precisa, lógico que pro futuro a pessoa que entra no dólar vê aí os resultados, né? Sente firmeza com a plataforma, se sente seguro e vai investindo, passando por outros planos com valores maiores. E eu quero destacar aqui o Withdrawal Policy, né, a política de saque. Vocês precisam entender que o mínimo são $5. E aqui que é o interessante aqui, você precisa saber, né, que nesse período aqui de 6 a 2 horas PM, 2 horas PM é no horário do servidor deles lá, tá, pessoal? Então nesse caso aqui do Brasil é a partir das 10 horas, tá? Porque é um outro país, né?
Aqui no Brasil, a partir das 10 horas às 6 horas da tarde PM, tá? Que é a noite, ok? Que é, no caso são 18 horas, ok? A partir das 10 horas da manhã AM às 18 horas aqui de Brasília PM, ok? Esse aqui é o horário de Londres, ok? E para vocês terem uma ideia, aqui também tem uma taxinha de FII, que é aquela taxa de saque, ok? Aqui o pagamento todos os dias e os depósitos, aqui os métodos de depósito, aqui de saque, né? Depois tem o withdrawal métodos, aqui você pode ter, né, os métodos, né, de depósito e saque. Nesse caso aqui você pode fazer por BEP20, o SDT POL 20, que no caso é da Polygon, né? E Pix, né, que é aí do Brasil, tá bom? As comissões está aqui, eu já falei tudo sobre isso. O único detalhe que eu queria mostrar, esse detalhe aqui, sobre o horário de saque, tá, pessoal? 10 horas da manhã às 6 horas da noite, ok? Então você precisa ter isso em mente. E o resto eu já falei tudo lá no outro vídeo, ok, pessoal? Então, é o horário de Londres, Inglaterra, ok? Então, falando disso, eu vou voltar aqui, vou vir aqui em dashboard, vou mostrar, né, aqui a parte aqui que você, esse pop-up pequeno toda hora aparecendo. Então aqui, como vocês podem ver, pessoal, eu tenho um valorzinho aqui para saque, tá? Estou com $100 investido, tá? Que são parte de investimento. Estou com $100 aqui investido, ok? Eu vou fazer um saque no Pix e no próximo saque que eu fizer, eu vou fazer via o SDT, vou mostrar para vocês, né? Esses dois lados aí do Pix e também do criptomoeda aí no SDT diretamente na minha Bybit. Mas antes eu vou fazer primeiro saque no Pix, ok? Então, como é que eu saco, como é que eu faço investimento, já está no outro vídeo, tá? Não vou repetir aqui para não ficar redundância, né, de informação em todos os vídeos. Mas aqui eu vou mostrar aqui a parte de transações, né? E essas transações são o que? A parte de investimento que a gente faz e a parte toda aqui, né, que a gente vai aí fazendo, a parte de comissões, né, a parte que as pessoas vão investindo, que tudo é referência, tá vendo? Mas o que eu quero mostrar aqui de fato é a parte aqui de saque, tá? Parte de saque. Tem a parte de arbitragem, né? Que eu vou ter aqui em 8.52, eu vou fazer um saque no Pix. Mas lembrando que precisa fazer aqui, ó, informar, né, o seu Pix aqui, tá bom, pessoal? Tem que vir aqui, né, e colocar seu Pix, o seu CEP. Mas precisa sim, porque para fazer saque em Pix precisa estar o seu CEP vinculado ao seu banco, ok? Aqui é a parte de cripto. Eu vou fazer um saque agora em Pix. Eu vou fazer esse saque aqui em withdraw aqui, né? Fazer o saque em o SDT BEP20, né? E vou mandar para minha Bybit. Mas primeiro eu vou fazer o meu link. Esse link aqui, ó, vai ficar no próprio comentário fixado. Vocês clicam e fazem o registro conforme eu mostrei no vídeo anterior. Não vou mostrar aqui para o vídeo ficar aqui, é só prova de pagamento, ok? E a parte de arbitragem eu vou mostrar aqui, da Scrum aqui, Scrum, né? Aqui, como vocês podem, são os planos, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, eu tô com $100 aqui investido, tá? E nesse momento aqui eu tô com esse valorzinho aqui nesse plano aqui, né? Como eu falei para vocês aqui, investimento a partir de 1.000, mas você até 100, mas você não fica limitado. Se você quer uma coisa rápida, pule logo para esse aqui, tá? Que é de 100 a 1.000, e aí você vai variando aqui dentro, ok? E aqui eu posso fazer aqui, investir. Se o mínimo de investimento é $1, eu posso pegar isso aqui, fazer reinvestimento, fazer juros compostos. Mas nesse caso aqui eu vou fazer saque. Os próximos eu vou mostrar para vocês. Primeiramente o segundo saque eu vou fazer um SDT para mostrar para você como é que se faz saque, vocês que estão em dúvida. E depois eu vou fazer um reinvestimento aqui através, né, desse valor aqui. Você tendo aqui acima de 5, você pode ir reinvestindo, fazendo juros compostos, ok? Mas aqui, como vocês podem ver aqui, ó, como é que ele age aqui, o que é
arbitragem, né? A arbitragem é simplesmente, pode ver aqui, ó, ele está comprando aqui e vendendo aqui. Essas aqui são KuCoin, Bitstamp, esse aqui são tudo corretoras, tá, pessoal? Que ele vai variando aqui, vê aqui qual é o valor que tá, se compara aqui, isso aqui tá pagando mais, isso aqui tá pagando menos, ele compra aqui e vende aqui, compra aqui e vende aqui, compra aqui e vende aqui, sempre, né? Aqui o valor sendo baixo, isso aqui se o valor sendo alto, ele faz as diferenças dependendo do percentual que ele quer, ele vai aí sempre fazendo. Então, isso aqui é ao vivo aí, né? Como vocês podem ver aí as transações que estão vendo, tá? Ele compra, vende, compra. Isso aqui já é outra corretora, tá vendo? Que é a Kraken aqui, tá vendo? Ele vai mudando, né? Eles trabalham com várias corretoras, né? E essas corretoras aí, né? Essas corretoras você pode verificar aqui, né? Que essas corretoras são tudo corretoras aí que está aí dentro do mercado aí, né? Que trabalham, que estão ativas, tá? E como eu sempre digo, para esses tipos de plataforma aqui dar ruim, que a arbitragem precisa essas corretoras aqui, né? Elas falir, porque o lucro vem dessas corretoras, né? Ele compra por exemplo, aqui ele compra na Gate, né? E vende na Crypto, compra na Gate. Isso aqui já é essa outra corretora. Ela verifica aqui se o preço está um preço bom, né? Um preço aqui maior do que esse, aí compra aqui rapidinho e vende isso aqui. Isso aqui é tudo automatizado através de robô, tá? A plataforma, isso aqui quando é feito manualmente dá um trabalho danado, né? E quem faz isso aqui sabe como é que é. E você tá vendo aqui, tá vendo? O mesmo processo que ele tá vendo aqui embaixo, ó. Né? Ele tá tentando tirar aqui, né? Nesse montante aqui 35%, né? Dessas transações aqui, ó, a Gate e a OKEx. Então ele tá trabalhando aí, ó, o valor aqui de 104,94, o valor de 105 aqui, ó, 31. Então ele faz o que aqui, ó, compra rapidinho aqui na Gemini aqui e vende aqui rapidinho aqui, tira o lucro. Então, como eu falo para vocês, para eles poder aqui uma plataforma dessa aqui falir, precisa ter muita gente ruim por trás, né? Porque não tem como, porque trabalha com o lucro da própria corretora, da oscilação. No caso aqui é do Bitcoin dentro das corretoras. Então precisava essas corretoras falir todo mundo aqui para dar golpe em você, entendeu? Mas o pessoal aí costuma aí, né? Olho grande. Então aqui tem uma prévia aqui, tem um histórico, né? Dentro das operações ele completou aqui. Aqui tem o hash, o view, né? O view é o hash da transação que foi feita. O que foi que ele fez aqui? Ele completou aqui. Eu vou só fazer esse primeiro aqui, mostrar para vocês, tá? Então ele veio aqui, ó, eu vou utilizar esse aqui porque são corretoras conhecidas aqui, ó, é a Binance e a 8bit, tá? Então aqui o que foi que ele fez aqui? Ele completou e conseguiu aqui 30% nessa transação aqui. O que foi que ele fez? Ele veio aqui na Binance, viu o valor aqui que estava 105,06 e foi lá no Whitebit. Opa, Whitebit aqui tá 105,38, que eu tô comprando aqui em 105, né? 0,6, né? Aqui, ó, 0,6 eu tô comprando em 105,06 e foi rapidinho aqui, ó, e vendeu por 105,38. Então tirou um lucrozinho aqui. Essa diferença aqui, né, que ele comprou aqui barato e vendeu mais caro aqui, né? É pouco, mas são percentuais que foram feitos, né, automaticamente. O robô foi lá e fez isso aqui tudo em Bitcoin, tá? As transações de Bitcoin. Tem outras plataformas que eu já participei que trabalhavam com próprias operações, né, em outra cripto aqui, nas mesmas corretoras, mas com outras cripto aqui. Mas o Bitcoin já é mais garantido, né, e é mais seguro, tá bom? Então como é que você sabe que foi feito aqui, que foi completado? Você vem aqui, ó, em View, e ele vai abrir aí a transação aí, o hash está aqui, o hash de transação que foi feito, provando que tem uma prova, que é uma prova real, que a própria plataforma faz, está aqui na blockchain, tá? Esse aqui é o hash de transação aqui, ó, você pode copiar, tá? Ó, o hash ID, né? O hash ID que foi da transação foi completado. O que foi que ele fez? A transação que ele fez foi a compra e a venda, né? A compra e a venda ele fez em cima desse montante aqui, tá vendo?
foi de 6 BTCs, porque o seu valor, o meu valor e o valor estava tudo embutido aqui. Ele pegou 6 BTCs dentro dessa transação aqui, né, e vendeu e lucrou. Aí ele fez o particionamento, né, a empresa lógico que vai tirar o dela, né, e distribui o restante para esse pessoal aqui, né, sempre dando lucro, tá? Aqui é difícil perder, é difícil. Quando o robô vê que não vai dar lucro, ele não faz a operação, ok? Então basicamente funciona assim. E o que eu quero mostrar agora, né, eu vou vir aqui, ó, em cash out, é o saque. Aqui eu tenho 8,52, tá? Eu espero que dê tudo certo. Aqui eu vou fazer o primeiro saque ao vivo aqui junto com vocês, tá? Aqui vai mostrar se está pendente, né? Que tudo aqui, ó, tá? Aí aqui no caso seria o status, né? Eu vou clicar aqui, ó. Eu já configurei. Antes de você fazer isso, você precisa configurar aqui, ó, em setting, né? Que é configurações, configurar o seu Pix, a chave Pix, colocar aqui, tá? No meu caso aqui eu coloquei meu CPF, tá? Não vou mostrar porque é informações pessoais, tá? Mas depois eu vou fazer um saque em USDT, vou mandar lá para minha Bybit. Então eu vou primeiro fazer aqui no Pix Brasil, vou clicar aqui, vou colocar o montante. Qual o montante que eu tenho aqui? Vamos afastar, ver se vai afastar. Não, vamos fechar aqui. Eu tenho os montantes aqui, eu vou copiar direto aqui, ó. Clico aqui, olha, clica aqui, coloca aqui, ó. Pronto, 8,52, que vai dar 40,99, que vai cair lá na minha chave Pix do meu banco. E dou aqui um submit. Vamos ver, né? Aqui. Então, pessoal, por que deu esse errozinho aqui? No caso seria só 8 dólares, tá, pessoal? Ele não enxerga os centavos aqui. Então você coloca aqui 8 dólares, ó, colocar 8, tá? E vou clicar aqui como tá ponto, né? Ele colocou a mensagenzinha aqui, né? Eu vou só tirar aqui, tá 44,8 e dou um submit. Ele estando inteiro, aí ele vai vir para cá, tá vendo? 7,60 dólares, né? Que foi com a taxa, que vai cair lá para mim o valor final R$41,90 em BRL, tá? Como eu falei para vocês, você não pode colocar aqui, né, valores aqui, centavos, coloca sempre valor inteiro, ok? E aqui a opção, no caso aqui, ó, aí você vem aqui a opção, selecionar aqui a opção, no caso seria o CPF, né, no caso o meu CPF, que é esse que eu vou, lógico que eu vou cobrir isso aqui, tá? Eu vou dar um save e vamos ver aqui a operação. O withdraw request send com sucesso, foi enviado com sucesso, 8 dólares aqui, tá? Tá pendente aqui, ó, vamos ver até com quantos minutos, né, ou horas vai cair diretamente aqui. Eu vou sair daqui, vou parar o vídeo e vou aqui, quando cair, ficar aqui certinho aqui, no caso está pendente, tá vendo? Quando tiver sucesso aqui, eu volto com o vídeo e digo os minutos que durou aqui para cair aqui dentro do meu banco, tá bom? E enquanto isso, eu vou vir aqui no meu e-mail para saber aqui, ó, ele já enviou aqui, né, para o meu e-mail. Ó, recebemos sua solicitação para sacar 8 dólares. Nossa equipe está analisando o valor. Então o valor solicitado de 8 dólares, pronto. Então agora vamos esperar, né? Está aqui com sucesso, eles vão enviar para o nosso banco, tá? E aí a gente vamos aqui, estando ok, estando aqui, ó, successful, aí eu vou voltar aqui com o vídeo. Vamos ver aqui, né? Eu acho que já chegou aqui no banco, porque o banco já me mandou aqui uma mensagem. Vou vir aqui aqui, vamos ver aqui, né? Se chegou aqui, habitagem, e aqui está em outro e-mail que eu vou abrir aqui. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, tá vendo que foi aprovado os 8 dólares, tá? Então vou voltar aqui para ver se já chegou aqui o successful, né? Se foi tudo certo.
porque tá dizendo que foi aprovado, porque foi enviado, né? Então eu vou dar aqui um refresh aqui, vamos ver, né, se Successful. Então foi mandado aqui, ó, R$41, né, para minha conta. Agora eu vou ver no outro, eu não vou precisar entrar lá no banco para me fazer a prova de pagamento, porque só basta eu entrar no meu e-mail, ok? Não é nesse e-mail aqui, né, que está a prova de pagamento aqui que foi aprovado. Eu só vou entrar no outro e-mail para mostrar que o banco já enviou, já recebeu lá, tá bom? Bom, pessoal, levou aqui uma coisa que não chegou nem a 1 minuto, tá? Foi muito rápido, pagou muito rápido. Então eu vou mostrar aqui, né, a hora aqui, ó, 11h14. Presta atenção nessa data aqui, ó, 11h14 aqui de Brasília, tá, pessoal? E o valor foi R$41,90, tá? Então eu fiz o pedido nesse horário aqui. Eles já me confirmaram isso aqui, ó, dizendo que foi um pedido de saque, ó, request, né, withdraw request recebido, é uma requisição de saque, né? Então $8 aqui, ok? Então depois eles mandam um outro e-mail dizendo que foi aprovado, que é esse e-mail aqui, tá vendo? Aprovado, withdraw aprovado. Bom, tendo isso em mão, aí você vem aqui, ó, Successful, você dá um F5, vai atualizar, já vai aparecer aqui Successful. Fazendo isso aqui, lógico que quando eles colocam aqui Successful, antes dele colocar aqui que foi com sucesso, né, aqui o envio do Pix, lógico que seu banco vai mandar um aviso, tá? Então lógico que quando antes de dar o F5, isso aqui não estava ainda Successful, mas o banco já me enviou, né, um alerta dizendo que foi recebido R$41,90, tá? Tá, mas tudo bem, mas como foi que você recebeu? Eu recebi através do meu banco, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, como vocês podem ver, ó, Gold Service Soluções, eu recebi aqui no Banco Pan, tá? Gold Service Soluções é o nome que foi enviado para cá, né? E aqui foi recebido o horário aqui, ó, também aqui, tá vendo? 11h15, tá? 11h15 foi quando eu recebi. Eu pedi aquele horário que você viu lá, nessa hora aqui, ó, 11h14 e 11h15 eu já recebi no meu Pix aqui, ó, que o valor aqui, tá vendo? 11h15, ok? Qual o valor? R$41,90. Confere com isso aqui, R$41,90. Então não tem nenhum mistério, tá, pessoal? Então uma prova de pagamento aqui da Arbitragem Flow. E o próximo saque que eu fizer, eu vou fazer aqui no Pix. Aqui no Pix eu fiz esse primeiro saque aqui no Pix de $8. E o próximo saque que eu fizer, eu vou fazer no SDT. Eu vou mandar para minha Bybit. Eu vou fazer todo o processo passo a passo, para que você não tenha nenhuma dúvida, né, de prova de pagamento, de recibo e de transações aqui é tudo nas claras, ok? Então fica aí com mais esse vídeo aqui da Arbitragem Flow. Qualquer dúvida, você procura aí os canais, né, de atendimento aqui da própria plataforma, que está aí no outro vídeo. Então está aqui também, que você pode aqui, como eu já mostrei para vocês, ó, é a parte de contato. Você pode entrar com os contatos, pode entrar no canal aí do próprio, ou você pode mandar aqui, ó, que eles te respondem. Pode mandar aqui o e-mail e também no canal lá do Telegram, né, e também lá do WhatsApp, que está lá no outro vídeo, qualquer outra aqui o lugar aqui que você tem aqui, ó, onde eu estava aqui, vamos aqui, ó, o withdraw. Se você tiver na tela de withdraw, é lógico que vai mostrar aqui, ó, você entra aqui no WhatsApp, então lá no grupo deles lá, tá, do Telegram, você chama lá o suporte, que eles vão aí te responder rapidinho. E aqui ele responde mais rápido aqui no próprio WhatsApp, ok? E aí tá mais uma prova aqui da Arbitragem Flow. Espero que essa plataforma dure para a gente poder aí fazer um trabalho aí focado, né? Porque eu sempre acreditei nesse esquemazinho aqui, né, de arbitragem, porque se quiser levar por muito tempo, leva, né? Porque não depende, né?
Além dele ter as taxazinhas aqui que eles cobram na hora de gente fazer o Pix, e ele tem aí, né, uma taxazinha que eles tiram aí, né, em cada transação aí. Então é bom para todos os lados, ok? Então fica aqui mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha sucesso e bons lucros.